Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Adriele, sou licenciada em Química pelo IF Goiano, pós-graduanda em Pedagogia Universitária pela UFTM e eu estou aqui para apresentar para vocês um trabalho submetido e aprovado no Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância, CIET-EMPED. O trabalho tem como título A Regulamentação da EAD no País, da concepção à aplicação prática em projeto pedagógico de curso de graduação. Esse estudo ele foi desenvolvido em uma das disciplinas da minha especialização e foi desenvolvido juntamente com o professor Dr. Vicente Batista dos Santos, que me orientou durante esse percurso. O estudo tem como tema os aspectos legais da educação à distância no Brasil. Atualmente, a EAD é regulamentada pelos decretos número 9057 e número 9235, ambos de 2017. O decreto número 9057 regulamenta o artigo 80 da LDB, que legitimou a educação à distância no Brasil. Já o decreto número 9235 dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão, avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no Sistema Federal de Ensino. Já os referenciais de qualidade para a educação superior à distância de 2007 são diretrizes que norteiam a educação à distância no Brasil, ou seja, não possuem caráter de lei. Através do avanço das tecnologias de informação e comunicação, a educação à distância se expandiu no país e por ser uma modalidade de ensino mais flexível em relação ao ensino presencial, ampliou o número de concluintes no ensino superior. Entretanto, é importante destacar que esse avanço da EAD, sem um acompanhamento legislativo e avaliação rigorosa dos órgãos competentes, precariza a modalidade de ensino. Neste sentido, considera-se importante a realização de estudos que investiguem como estão sendo propostos e efetivados os cursos à distância ofertados em nosso país. Sendo assim, o objetivo deste estudo é analisar e discutir o projeto pedagógico do curso de licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica, ofertado em rede por diversos institutos federais, no contexto dos aspectos legais vigentes da EAD no Brasil. O estudo se caracteriza como uma pesquisa de abordagem qualitativa e utiliza como instrumento de coleta de dados a análise documental, sendo os documentos investigados os decretos já citados, os referenciais de qualidade e o projeto pedagógico de curso. A análise foi norteada pelos tópicos presentes nos referenciais de qualidade, que são concepção de educação e currículo, sistemas de comunicação, material didático, avaliação, equipe multidisciplinar, infraestrutura de apoio, gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira. Então, todos esses tópicos eles estão presentes
Nos referenciais de qualidade, os referenciais de qualidade para a educação superior à distância, eles prevêem que os projetos pedagógicos de cursos à distância, eles precisam explicitar todos esses tópicos ali no projeto. Eles precisam deixar claro ao estudante como que vai acontecer cada um desses tópicos. E foi isso que fomos analisar. Em relação à concepção de educação e currículo no processo de ensino-aprendizagem, os referenciais de qualidade determinam que o projeto pedagógico do curso deve deixar claro quais são as concepções de educação que defende. Ademais, os referenciais de qualidade argumentam a necessidade de o PPC adotar uma concepção de educação com foco no desenvolvimento humano, com o objetivo de se alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. Sobre o currículo no processo de ensino-aprendizagem, os referenciais de qualidade indicam a necessidade de os estudantes de um curso à distância conheçam as particularidades da EAD e que isso seja explicitado no PPC e ofertado aos estudantes logo no início do curso. Nesse sentido, o PPC não traz em seu conteúdo programático nenhuma disciplina, nenhum tópico dentro das disciplinas relacionadas à educação à distância. Considera-se isto uma fragilidade do PPC, pois conforme os referenciais de qualidade apontam, os estudantes precisam entender sobre a modalidade de ensino que vão cursar. Tal fragilidade se agrava por ser um curso de formação inicial, onde provavelmente muitos ou mesmo a totalidade dos estudantes ingressantes nunca fizeram um curso à distância. Em relação à concepção de educação e currículo, o PPC ele adota, pelo menos traz no seu documento, uma concepção de educação omnilateral e politécnica, o que vai de encontro com o proposto no PPC. Já em relação ao currículo, ele não traz nenhuma disciplina ou mesmo nenhum tópico dentro de algumas das disciplinas que ofertem esse conhecimento sobre a educação à distância. Então, o estudante irá ingressar num curso à distância sem entender as especificidades dessa modalidade de ensino. A respeito dos sistemas de comunicação, os referenciais de qualidade argumentam que o curso deve prever estratégias e fazer o uso de ferramentas tecnológicas a fim de possibilitar interação entre os estudantes, professores e tutores. Neste sentido, o PPC apresenta os recursos tecnológicos disponíveis em todos os campi ofertantes do curso, como, por exemplo, aparelhos de projeção multimídia, TVs, computadores, impressoras e outros. Para além, o PPC admite a imprescindível necessidade de recursos tecnológicos na oferta de cursos à distância e institui setores responsáveis pela interação no decorrer dos cursos à distância. No PPC também fica estabelecido momentos essenciais para a interação, tais como webconferências, fóruns de discussão, chats, entre outros. No sentido de material didático, os referenciais de qualidade apontam para a importância da elaboração e disponibilização de um guia, que deve orientar os estudantes quanto às características do processo de ensino e aprendizagem particulares de cada conteúdo, informar aos estudantes do corpo docente e dirigente, processo de ensino, horários de atendimento, informar o cronograma do curso. O PPC não prevê a elaboração deste guia, entretanto fornece todas essas informações, com exceção do horário de atendimento dos professores e tutores do curso.
Também é pressuposto que a instituição ofertante do curso elabore seus materiais didáticos para o ensino à distância, de forma a integrar as mídias utilizadas. Neste sentido, o PPC em análise possui um tópico específico para tratar sobre os materiais didáticos, onde fica estabelecido que os materiais didáticos para os cursos à distância devem ser elaborados por uma equipe multidisciplinar. Em relação ao processo de avaliação, serão discutidos aspectos referentes à avaliação institucional e à avaliação para verificação da aprendizagem dos estudantes. O PPC cita uma comissão própria de avaliação, onde são coletadas informações sobre a realidade curricular, através de avaliação docente realizada pelos estudantes, reuniões de colegiado de curso, acompanhamento do rendimento, permanência e êxito dos estudantes. Logo, no curso de licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica, na modalidade à distância do IF, tem-se uma avaliação interna dirigida pela comissão de avaliação, somada a uma avaliação externa, que deve ser realizada pelos órgãos competentes. Sobre a verificação de aprendizagem, os referenciais de qualidade apontam para a necessidade das avaliações no sistema de educação à distância serem contínuas e estimularem os estudantes a serem ativos e autônomos no processo de construção do conhecimento. Nesta perspectiva, o PPC aponta que o processo avaliativo dos estudantes ocorrerá de forma contínua e cumulativa, de forma integrada ao processo de ensino-aprendizagem. Para além, o PPC menciona que a avaliação tem como finalidade priorizar o desempenho do estudante nas atividades desenvolvidas ao longo do curso, não ficando restrita a apenas uma prova ou trabalho. Ou seja, todo o processo deve ser considerado, avaliado e não apenas o produto final. Em relação à equipe multidisciplinar, o PPC menciona que os materiais didáticos serão desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar, como eu já mencionei lá no tópico dos materiais didáticos. Entretanto, ele não traz quais profissionais atuarão como professores ou tutores. O PPC ainda não faz menção à oferta de profissionais designados como técnicos administrativos, a não ser em campos onde aparece a oferta de apoio técnico. Entretanto, não é explicado como isso se dá, nem o nome ou a qualificação deste profissional. O PPC aponta todos os recursos disponíveis em todos os campos ofertantes do curso, fazendo menção à biblioteca, laboratórios, impressoras, internet. Todos os campos ofertantes disponibilizam tais itens, o que vai de acordo com os decretos citados e com os referenciais de qualidade. O PPC também menciona as condições de acessibilidade a pessoas com deficiência, o que inclui normas gerais e critérios básicos definidos em rede entre os campos ofertantes do curso. Em relação à gestão acadêmica administrativa, é explicitado nos documentos legais que os cursos à distância eles devem ofertar a mesma possibilidade que os cursos presenciais, ou seja, o estudante ele precisa conseguir fazer matrícula, emitir documentos, tudo da mesma forma com que acontece no ensino presencial. Então, isso exige um sistema robusto ali, né, de como que isso vai acontecer de forma remota, isso vai ser nos polos, como que isso vai acontecer. Então, o PPC, ele também precisa deixar explicitado isso. O PPC em análise aqui, ele não traz essas características, mas isso é um ponto que os referenciais de qualidade trazem. Então, isso não está explicitado ali nos decretos que tem valor legal.
Em relação à sustentabilidade financeira, o último aqui dos tópicos, os referenciais de qualidade, eles também trazem que as instituições ofertantes de curso à distância devem disponibilizar ali uma planilha com todos os custos, investimentos, custeios de tudo. Só que como se trata de um IF, de um sistema público de ensino, a educação à distância ela é financiada pela OAB e isso não aparece no PPC, como que esses custos eles vão ser desempenhados no decorrer do curso. Isso não aparece também, creio ser um pouco inviável por conta de nem se ter um recurso fixo disponível para a educação à distância no Brasil, que é uma fragilidade apontada por diversos autores, então não tem muito como a instituição de ensino superior já prever isso e disponibilizar isso no projeto pedagógico de curso. O projeto, ele cita que o curso é financiado pela OAB, mas como não se tem um investimento fixo, é muito difícil trazer toda essa planilha, como os referenciais de qualidade apontam como necessário. Então, o que a gente concluiu, né, com esse estudo? O PPC ele está em acordo com todos os aspectos legais. Em relação aos decretos, ele se enquadra em todos os pontos que o decreto traz. Já em relação aos referenciais de qualidade, que são as diretrizes que norteiam ali a elaboração desses cursos, a elaboração e a efetivação dos cursos à distância, foram encontradas ali algumas fragilidades, né? Considera-se importante que essas diretrizes tenham caráter de lei, que isso seja incluído nos próximos decretos, para que as fragilidades da modalidade de educação à distância, para que essas fragilidades sejam superadas e para que as potencialidades sejam mais ali significativas e que se consiga um processo de ensino-aprendizagem cada vez melhor com estes cursos. Aqui eu trago algumas das referências que utilizamos neste estudo e deixo aqui meu muito obrigada.